E após começar a introdução naquele estilo de canal de vídeo de Minecraft. Olá, galerinha! Ah, beleza. É, só pra confirmar, tá dando pra ver a minha tela, né? Vou falar um pouco sobre o que é que a gente vai ver, né? Não vai ser uma capacitação assim, porque tem muita coisa assim pra aprender mesmo, mas é ver como vai ser aplicado. Então, eu descobri um pouco onde procurar, quais recursos vão ser interessantes para você utilizar, coisas desse tipo. Vou falar um pouco sobre o Material UI. Ele é uma biblioteca para construção de interface. Você consegue instalar normalmente, que nem em qualquer outra biblioteca. E ela já tem várias coisas, vários componentes prontos. O nome dela é porque ela é inspirada no. Deixa eu abrir. No Material Design, que é um design proposto pela Google. Acho que você já deve estar um pouco mais acostumado pelos produtos do Gmail, o Meet, todos eles têm essa aparência, digamos, é feito com React. Então ele já traz algumas fontes utilizadas, alguns ícones e os componentes principais que são utilizados. Além disso, ele traz algumas coisas de tema também que vocês podem utilizar. E isso é legal porque você centraliza as cores num único local. Dentro da parte de componentes, essa daqui é a documentação do Material UI. Então esse daqui vai ser um recurso que você vai utilizar bastante se você for utilizar qualquer componente que ele propõe para você. Ele tem alguns de layout, travado aqui, de um jeito, mas beleza. Só para explicar um pouco. Os de layout, eles não, na maioria das vezes, creio que todos esses daqui não têm estilo. Eles são mais para construção mesmo de interface, sem você se preocupar tanto com a responsividade ou com alguns padrões, digamos assim. Então, não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos sites, eles não, quando é uma página assim, né, no meio, eles não ocupam 100% da largura. Existe uma largura máxima que você utiliza para que a pessoa não tenha, como é que fala? Eu não sei como fala isso em português, eu esqueci o termo em inglês também, mas é algo relacionado a trabalho de visão. Então, quando você está lendo alguma coisa, se você colocar uma linha, por exemplo, para a pessoa ler de um lado ou outro da tela, ela vai cansar muito a vista lendo, porque o olho dela vai ter que percorrer um espaço muito. Mas, enfim, são alguns padrões, assim, que são utilizados. E acho que um que vai ajudar bastante vocês vai ser o grid. Pronto. Pronto. A ideia do grid é que você tenha ou um componente, ou. Um componente não, foi mal. Ou um container, ou um item, que você consiga dividir sua tela em 12 colunas de uma forma fácil. Então, se eu estou trabalhando. Mas beleza. Se eu estou trabalhando com essa tela aqui, por exemplo, e eu estou pensando em dividir ela, claro que nesse caso em específico não se aplica ao grid. Mas digamos que a gente vai tentar fazer uma divisão mais ou menos nesse sentido. De ter uma coluna aqui, uma coluna no meio maior e uma outra coluna aqui do lado, para fazer essa parte do menu. A gente teria um container, que no caso o conceito do container é o componente que vai estar envolvendo todos, ou seja, ele é o componente pai ou o componente mãe. E aí os filhos, que seriam os componentes que estão dentro dele, seriam os grid itens. Então, o grid container, ele tem 12 colunas e os itens vão falar quantas colunas ele vão ocupar. Então, aqui ele é baseado no grid de 12 colunas. E tendo 12 colunas, eu posso dizer que esse menu aqui, ele ocupa duas colunas
esse conteúdo aqui do meio ocupa 8 colunas e esse menuzinho aqui do lado ocupa 2 colunas. No total eu vou ter 12, então minha tela inteira assim vai estar coberta por essa divisão, sendo que eu vou ter o tamanho dessa daqui como 8 colunas e o tamanho dessas outras duas como 2 colunas. Tá. Gap. Beleza. Uma coisa que ele ajuda bastante em relação à responsividade é porque ele já tem os breakpoints para você utilizar. Os breakpoints eles são tamanhos de telas, tratados de uma forma mais geral, onde você tem dos tamanhos pequeno, tipo extra pequeno, pequeno, médio, largo e extra largo. E a partir daí você vai dizer quantas colunas você vai ter, os seus elementos, né, os itens, vão ter em cada tamanho de tela. Então, aqui, por exemplo, a gente falou que essa daqui teria 2, essa daqui teria 8 e essa daqui teria 2. Mas se eu redimensionar essa mesma tela para uma tela de celular, vai ficar muito complicado eu ter um menu aqui do lado de 2 colunas, um conteúdo no meio de 8 colunas e um menu do lado de 2 colunas. Esses dois menus aqui provavelmente ficariam pequeno demais para conseguir ser lido. E aqui eles poderiam dar espaço para essa parte do meio maior, ou seja, melhorar a leitura do usuário. E aí por isso que a gente tem esses breakpoints. Os breakpoints são o XS, que é extra small, ou seja, super pequeno. A gente tem o SM, que é o small, o MD, que é o médio, source code, o MD, que é o médio, o LG, que é o large, e o XL, que é o extra large. Uma coisa legal é que na documentação ele sempre traz exemplos de como aquilo é aplicado e de como vai funcionar. E aí você pode clicar nessa partezinha aqui, nesse ícone de código, para você ver o exemplo de código que ele está utilizando aqui. Ou você pode clicar nesse lapisinho que ele vai abrir uma tela do Code Sandbox, que basicamente é esse mesmo código, só que você consegue editar. E aí você já consegue ter uma prévia também de como ficaria. Isso é legal para você entender melhor como é que funciona e fazer testes. Pronto. Aqui como o exemplo que ele colocou. Essa parte aqui que tem classe e esses classes.roots, vocês podem ignorar por enquanto. Isso daí só foi um estilo que ele aplicou. Mas a gente vai ter um grid que vai ser o nosso container e vai ter dentro dele os grid itens. Ele está falando que o primeiro, na tela extra small, ou seja, na tela pequena, vai ter 12 colunas. O segundo vai ter 6 colunas, ou seja, ele vai ocupar 6 colunas. E o terceiro também. Ou seja, esses dois aqui ficariam na mesma linha. Esses 4 de baixo teriam 3 colunas. Então, quando eu abro aqui, eu vejo esse daqui ocupando as 12 colunas desse grid, ou seja, 100%. Esse daqui ocupando 6 colunas, então, como são metade, eu consigo colocar 2 elementos. E os de baixo, no mesmo sentido. E aí, nesse caso aqui, a gente não está numa tela extra small, né? Mas quando eu não coloco qual vai ser o tamanho das outras telas, ele considera automaticamente. Então eu coloquei aqui o XS, por exemplo, falando que esse vai ser o comportamento dele na tela super pequena, mas ele já pressupõe como é que vai ser esse comportamento numa tela maior. Ou seja, ele replica isso para os outros tamanhos, que é o SM, o LG, o MD, enfim. Mas eu também poderia colocar um valor diferente. Então, por exemplo, eu quero que esses meus itens aqui, eles tenham, que aqui ele vai ter 12 colunas. Quando eu estiver numa tela pequena, ele vai ter as 12 colunas. Quando eu estiver numa tela maior, ele vai ter 6 colunas. No caso, seria um componente que não precisa crescer tanto em relação à tela.
Então, eu posso colocar, por exemplo, xs, no caso, xs igual a 12, e do lado eu poderia colocar md igual a 6, ou md igual a 8, enfim, lg, aí vai depender um pouco do tamanho da tela. Você pode colocar qualquer número. Nesse caso aqui, ele está tentando preencher essa linha inteira. Mas pode chegar em algum caso que você não quer que o elemento ocupe toda a tela, ou então que o conjunto dos elementos não ocupe todo o espaço. Aí você pode colocar, por exemplo, 5, 4 também, 7, por exemplo. Aqui embaixo ele traz até um exemplo daquilo que eu falei, de definir um tamanho em diferentes tamanhos de tela. Então, nesse caso aqui, essa tela ela teria, esse componente ele teria largura de 12 colunas numa tela super pequena, mas numa tela pequena ele teria 6. Quando você entra aqui, você consegue ver na documentação do Mathieu UI os tamanhos que ele considera pequeno, médio e largo também. Então, de 0 até 600 você está no extra pequeno. De 600 até 900 e pouco você está no SM, no small no caso. Enfim, aí você consegue saber mais ou menos qual breakpoint utilizar para você fazer essa responsividade de uma forma mais fácil. Aqui algumas configurações. Então, foi até aquilo que a Edson perguntou, dele ficar, dele ficar alinhado ao centro ou não. Você pode passar algumas configurações, tipo, qual a direção que ele vai fazer, ele vai ficar justificado em relação ao centro, à esquerda. E aqui ele tem até alguns elementos, então, tem 3 elementos, e aí justificando por linha, no centro e no centro ele vai ficar assim. Se eu colocar para ele ficar no começo, ele vai ficar assim, assim. Esse aqui pode ser interessante. Nested Grid, ele é um grid dentro de outro grid. Então, o que acontece? Aqui, nesse exemplo que a gente estava mostrando, a gente tem um container e um item. E basicamente acabou aí. Mas eu posso, fazer desse item um container para outro elemento. Então, nesse caso aqui, eu tenho um container e eu tenho o item, certo? Até aqui está normal. Só que esse meu item, ele também é um container. Então, esse form row aqui, por exemplo, ele pode ter um grid item lá dentro que vai obedecer aquelas mesmas regras das 12 colunas. Então, nesse caso aqui, ele tem 3 itens, esse form row, e aí ele está dividido nessas 3 colunas. Mas cada um desses elementos aqui estão ocupando 12 colunas desse grid inicial aqui. Uma, uma, uma propriedade que você também pode utilizar no container é o spacing. O spacing ele vai definir qual vai ser a distância que você vai ter entre os itens. Então, 0 ele vai ficar colado, 6 ele vai até o 10. Mas é só para você definir um espaçamento mesmo que vai ter entre os elementos. Pronto. E uma das coisas é que esse daqui é um componente de layout, então ele não tem estilo nenhum. Nesse caso aqui você está até vendo, né, os quadradinhos com o nome, mas esse é um outro componente chamado paper. Então esse quadradozinho que tem essa cor mais escura, que tem essa sombra, ele é o paper. No caso, vocês poderiam colocar qualquer outro elemento aqui dentro. Pode ser um botão que vocês já criaram, pode ser um card, enfim. Usando essa biblioteca, a gente terceiriza essa responsabilidade de, de trazer um layout que funcione, no caso, nesse caso aqui, um layout responsivo, para uma pessoa que provavelmente já tem muito mais experiência e já tem muito mais bagagem.
Na verdade, não uma pessoa, mas várias pessoas. Quando você vê o repositório do Git, do Material UI, você vê que tem uma equipe muito grande que trabalha nele e que também já tem muitos conceitos que já foram trabalhados em cima disso. Então, no caso, esse layout aqui de 12 colunas, ele não é utilizado exclusivamente no Material UI. Ele já é validado por vários outros frameworks e já é algo muito mais maduro do que eu, por exemplo, poderia programar. Em alguns momentos, terceirizar, digamos assim, essa responsabilidade pode ser útil para você conseguir construir algo com mais padronização e que também vai ter mais suporte, digamos assim. Um layout que você constrói do zero vai depender da sua implementação e de todos os bugs que existem no seu código. Quando você coloca isso para uma biblioteca externa, por exemplo, você tem uma ajuda do mundo inteiro, praticamente, para sua interface funcionar. Porque se tiver algum problema dentro dessa biblioteca, outras pessoas podem contribuir e corrigir aquele problema. Enquanto na sua implementação, você que vai ter que se virar para resolver todo o problema que aparecer. É, acho que a ideia que eu queria passar era basicamente isso. Não é errado fazer, não, tipo, por conta própria. Inclusive, vai ser um ótimo aprendizado para vocês. Não exatamente nesse projeto, mas, enfim, colocar a mão na massa às vezes e falar assim, poxa, e se eu tentasse construir isso aqui do zero, como é que seria? Vai ser muito bom para vocês aprenderem, mas aprender a utilizar coisas que já existem, que já estão preparadas por uma comunidade bastante grande, vai ajudar também a vocês chegarem no nível, como é que eu falo, mais maduro, digamos assim. Quando eu falo terceirizar, eu não falo de você não aprender os conceitos. Tudo que existe aqui, você está livre para aprender como é que funciona, ou então como é que funciona essa questão aqui, tipo das 12 colunas. Será que ele usa display flag? Será que ele coloca largura como valor de porcentagem? Vocês estão livres para fuçar, inclusive isso vai ser bastante agregador, digamos assim, para a experiência de vocês. É, e é isso. Vocês conseguem usar extrair o que a ferramenta tem para você conseguir desenvolver sem se preocupar tanto com problemas que possam aparecer. Tem outros componentes aqui que vocês também vão conseguir usar, que vai facilitar. Nesse caso aqui, até agora, eu só mostrei o de layout, que foi o grid. O box, ele é um pouquinho parecido, mas você não tem essas colunas. E ele é mais para algo em linha. É como se você tivesse uma div com o display flex, basicamente. Então, cadê? Você consegue definir uma cor para ela, beleza? E você consegue falar também qual o componente que ele vai ser. Então, nesse caso, eu poderia ser uma div, poderia ser um span. E no caso aqui, ele tem algumas propriedades que facilitam a você mexer no layout. Como o M, que é a margem, você consegue colocar um padding também de uma forma mais fácil. Assim. Você tem que criar toda hora um componente com uma margem ou com um padding. Pronto. Mas existem outros componentes que também trazem um layout deles que podem ajudar vocês. Que é como o nome fala, é um card, uma cartazinha. E aí ele traz algumas estruturas que podem ajudar. Então, existe o cabeçalho do card, existe o corpo do card. Ou não, 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 vai travar. Deixa eu ver se nesse caso ele está utilizando. Pronto, então ele colocou aqui card actions. Vai ser essa barrazinha que vai ficar no final com ações, no caso botões ou links que você pode utilizar. Card content vai ser toda a parte do conteúdo do card. E existem alguns outros componentes também, como o typograph, que ele é um de texto que você consegue definir facilmente a cor dele e qual a variante dele. No caso, digamos que eu queira criar uma padronização de tamanho de fonte. E eu consigo criar uma padronização disso. Então, eu consigo utilizar as variantes que eu tenho. Então, tem H1, H2, Body 1, Body 2, para conseguir ter uma padronização e não ter que ficar toda hora falando qual vai ser o tamanho desse título ou dessa descrição, enfim.
E aí vocês podem até olhar, tipo assim, no caso aqui eu tô no tema escuro, né? Mas se vocês abrirem no navegador com tema claro, ele vai colocar isso aqui branco, enfim. Vocês podem falar, beleza, mas não é essa cor que eu queria, essa fonte também eu não queria. Ele traz algo que vai funcionar, que parece com o que eu quero, mas ainda não é o que eu quero. Eu queria um card roxo, assim, ou um card amarelo. Vocês podem utilizar o styled para sobrescrever os estilos que já existem naquele componente. Então, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, dar um export no meu card, sendo que ele vai ser um styled. E aí, geralmente, vocês usam um ponto e falam qual é o componente que vocês querem fazer. Uma outra forma de você sobrescrever, e isso pode ser tanto um componente que vocês já criaram, quanto um componente que é de alguma biblioteca, como Material Y, é você colocando os parênteses, como se fosse chamar uma função, e passar esse componente aqui. Então, por exemplo, eu quero... Droga. Export. Quero exportar aqui um card personalizado, que vai ser o meu card. Ele vai ser baseado no card do Material Y. Então, digamos que a gente importou aqui em cima. Eu não vou conseguir importar porque eu ainda não instalei a biblioteca. Mas aí eu quero mudar a cor do fundo dele. Vou falar que background. Cadê? Background dele vai ser. Ih, não lembro. Tá. Rebeca, pô. Pronto. Eu consigo falar que a sombra dele vai ser de outra forma. Enfim, eu vou conseguir pegar tudo que o meu card do Material UI já oferece, tanto de estrutura quanto de estilo, e sobrescrever ou modificar o que eu preciso. É, cadê? Pronto, e aí basicamente vocês vão conseguir construir, utilizar os componentes que você já tem lá do Material UI, personalizando da forma que vocês precisam reproduzir, né? Conforme o mockup foi feito. Então, nesse caso aqui, poderia ser um card, por exemplo. Essa barra aqui de progresso, ela já existe também. Eu acho que está em theme, componente, feedback, progress, tratamento. Pronto. Então, poderia utilizar, por exemplo, esse, esse componente que eu já tenho, lá do Material UI, que é o linear progress. E aí eu vou modificando o que eu preciso dele. Então, no caso aqui, cadê? Circular. Pronto, eu posso só passar o valor dele, ele já vai definir lá como vai ser. E, enfim, eu tenho algumas propriedades também. Uma coisa legal de você ver todas as propriedades de um componente é na parte de API. Lá embaixo, na maioria das vezes, tem uma seção de API que você pode olhar tudo que aquele componente recebe como propriedade. Então, nesse caso aqui, eu cliquei no Linear Progress e aí eu consigo ver as propriedades que ele recebe. No caso, a classe, eu posso passar um objeto e aqui tem a descrição do que é que eu passaria. Então, de cor, eu posso passar dois tipos, que é um texto, no caso, uma string escrito primário ou secundário. Por padrão, o valor é primário e aí ele vai pegar a cor primária, digamos assim, do tema que vocês vão escolher. Tá, tem algumas coisas aqui de CSS, tem demonstração também. Isso daqui vale para praticamente todos os componentes. Você vai ter a API dele e aí ele vai mostrar tudo que você consegue utilizar. Então, nesse caso aqui, é, alinhamento do conteúdo, itens, qual componente ele vai ser. Por padrão, ele vai ser uma div. Se ele vai ser container ou não, se ele vai ser um item ou não. E aí aquele
aqueles breakpoints que eu falei. O LG, você consegue colocar o número de 1 até 12. E você também consegue colocar esses valores aqui. Falso, alto, spacing de 0 a 10. Enfim, acho que é basicamente isso.